Olá, eu sou Yuri, professor, programador e cientista da computação, e essa aqui é mais uma videoaula minha sobre programação. O tema desta videoaula é Funções Parte 2, Argumentos e Passagem de Parâmetros. Eu já vou pedir desculpas aqui pelo barulho de trânsito que você vai ouvir no fundo deste vídeo. Na videoaula anterior nós vimos o que são funções. A gente viu uma breve introdução, a gente viu modularização e nós vimos também escopo de variáveis. Nós vimos que uma função ela pode ser utilizada tanto para modularização quanto para evitar que um programa repita o mesmo trecho de código múltiplas vezes. Em modularização nós vimos que um programa grande pode ser dividido em pequenas partes, ou seja, em pequenas funções, de forma que cada função resolve uma parte do problema em específico, de forma que você vai fazendo as funções, ou seja, resolvendo os pequenos problemas, e ao terminar a última função, você resolveu todo o seu problema, você implementou todo o seu programa. Nós vimos também que variáveis podem ter seu escopo global ou local, que variáveis globais são compartilhadas entre todas as funções e que variáveis locais são exclusivas das funções onde estão declaradas. E também vimos que deve-se evitar utilizar variáveis globais. Se utiliza variáveis globais apenas para valores que devem permanecer armazenados durante toda a execução do programa, ou pelo menos a maior parte de sua execução. A partir desta aula, e nós teremos outras videoaulas depois desta, nós começaremos a ver o outro uso de funções, que é justamente para evitar que o mesmo trecho de código precise ser copiado e colado múltiplas vezes durante o seu código, durante o seu programa. Para isso, a gente vai ver que não basta apenas pegar um trecho de código e jogar dentro de uma função. É necessário que essa função possa receber parâmetros, é necessário que ela possa ser parametrizada, é necessário que sua chamada possa ser parametrizada. A gente vai ver que, por meio de argumentos e parâmetros, é possível que uma função seja genérica, melhor, ela possa ter um processamento específico, porém com certos valores que possam variar conforme a chamada da função, conforme o trecho do programa aonde eu quero fazer aquela chamada de função. Dessa forma, se você não assistiu à videoaula anterior, ela vai estar aparecendo aqui no card, no link de interação, aí no canto, pode clicar ali e aí você vai poder ver então essa videoaula no qual eu falo uma breve introdução sobre funções e também abordo modularização e escopo de variáveis. Na aula anterior nós vimos como declarar funções e fazer a chamada delas em nosso programa. Apenas relembrando, declaramos uma função em nosso programa, colocando o seu nome, dando um nome para ele, dando um nome para a função. Esse nome ele tem as mesmas regras dos nomes de variáveis. Na sequência, um abre e fecha parênteses e um corpo para essa função que indica o que essa função faz. Esse corpo é um bloco de abre e fecha chave e nós vimos também que o main, a função main, é também uma função declarada no nosso programa. No caso, o main é uma função principal. Enquanto que imprime linha, neste caso aqui deste programa, é uma função que é chamada pelo nosso programa principal. Bom, nós vimos também na aula passada como é que se fazia a chamada da função. Então, aqui na linha 8 e agora no caso na linha 10 também, nós temos a chamada da função linha, a chamada da função imprime linha. São duas chamadas, uma na linha 8 e outra na linha 10. E entre as linhas 13 e 20, nós temos a declaração desta função imprime linha. Este aqui é um caso especial, diferente dos exemplos da aula anterior, onde a função imprime linha é chamada duas vezes. Então, ou seja, ela vai ser executada duas vezes nesse nosso programa. Vai ser chamada uma vez aqui na linha 8, depois é impresso a mensagem Olá Mundo na tela por conta da linha 9, do printf da linha 9,
E por fim, a impressão de uma nova linha aqui na linha 10 do nosso programa. Executando este programa, a chamada da função imprime linha na linha 8 faz justamente a impressão desses asteriscos, enquanto que na linha 10 faz a impressão destes asteriscos aqui, que estou demonstrando. E no meio dos dois é impresso a mensagem Olá Mundo. Bom, só apenas por curiosidade, né? Você pode estar se perguntando como é que foi feita a expressão dessas linhas, né? A função imprime linha, ela imprime 20 asteriscos, né, em linha, né? Então, o que ele faz, né? A função imprime linha aqui tem duas variáveis i e qtd. Qtd já inicia com 20 e vai ter 20 neste caso aqui. Imprime uma quebra de linha, né? Depois, nas linhas 16 até 18, é feita a contagem, né? Aqui um for, contando de 1 até quantidade que é 20, e para cada vez que ele conta, ele imprime um asterisco na tela. Então, é assim que ele imprime esses 20 asteriscos em cada uma das chamadas da função imprime linha. Por fim, ele imprime novamente uma quebra de linha. Então, está aqui, né, o nosso exemplo de chamada de função, apenas relembrando a aula anterior. Isso faz com que a função imprima linha sempre imprima na tela 20 asteriscos. Mas você deve estar se perguntando, ok, ela sempre faz a mesma coisa. Não teria como fazer para que imprime linha possa, em um momento, imprimir uma certa quantidade de asteriscos e em uma outra chamada imprimir uma outra quantidade? Ou seja, na linha 8 imprimir uma quantidade x de asteriscos e na linha 10 imprimir uma quantidade y? Sim, para isso a gente utiliza argumentos e parâmetros, que é o próximo exemplo que nós iremos ver. Aqui nesse segundo exemplo, observe que aqui dentro do parênteses tem uma declaração, similar à declaração de uma variável. Aqui temos então a declaração int qtd. Dizemos que esta declaração que está aqui dentro dos parênteses, na declaração da função imprime linha, é a declaração de um argumento, certo? Sim, um argumento, neste caso aqui qtd, é também uma variável. Neste caso, uma variável local da função imprime linha. A gente viu na aula passada sobre escopo de variáveis, né? Nós vimos variáveis locais e variáveis globais, certo? Então, observe que a variável qtd que estava aqui, declarado aqui junto da variável i, agora se encontra aqui dentro do parênteses. Bom, em contrapartida, lá na chamada das funções, nas chamadas da função linha, nós temos agora um valor passado dentro dos parênteses. Observe aqui o valor 15 em ambas as chamadas, né? Aqui tanto na linha 17 quanto na linha 19. Bom, o que é esse valor 15 aqui, né? Este é um parâmetro que está sendo passado para a função imprime linha. E o que irá acontecer com este parâmetro? Bom, significa o seguinte, nesta chamada da função imprime linha, nós estamos passando para ela o parâmetro, né, como parâmetro o valor 15. E a função imprime linha irá receber este parâmetro por meio da variável, ou melhor, do argumento, que também é uma variável, né, qtd. Significa o quê? Que no exato momento que o programa passar aqui pela linha 17, ele irá fazer a chamada da função imprime linha e irá passar uma cópia do valor 15, que é um parâmetro, né, para o argumento qtd. Então, no momento de iniciar a execução, né, da função imprime linha aqui, né, a variável qtd já inicia com o valor 15. Então, o que irá acontecer? Bom, ele irá executar aqui a declaração da variável i, irá imprimir uma quebra de linha e irá contar aqui, né, i iniciando em 1 até i menor igual a qtd, ou seja, nesse caso, 15. Imprimindo, então, neste caso, 15 asteriscos e, por fim, uma quebra de linha, retornando, né, finalizando a função imprime linha e retornando para a linha 17 no programa principal. E aí, então, executando aqui a impressão da mensagem Olá Mundo e depois, novamente, fazendo uma chamada da função imprime linha. Novamente, passando o parâmetro 15, né? Ou seja, para a execução do programa aqui em main, vai aqui para a linha 5, né? qtd recebe uma cópia do valor passado como parâmetro, neste caso, o valor 15, né? E aí executa novamente a função imprime linha, ou seja, irá imprimir novamente 15 asteriscos. Você pode estar se perguntando,
Esses dois parâmetros podem ser valores diferentes? E a resposta é podem, sim. Por exemplo, vamos imprimir aqui, em vez de 15, 10. Então, aqui irá imprimir 15 asteriscos, na chamada da função imprimir linha da linha 17, e aqui na linha 19 irá imprimir 10 asteriscos. Executando o programa. Observem que em cima ele imprime 15 asteriscos e embaixo ele imprime 10. Né? Justamente a quantidade que foram passados, né, nas duas chamadas da função imprime linha. Né? Então a gente pode perceber aqui que na realidade a passagem de parâmetros, né, e o recebimento como argumento, ele funciona como se fosse uma entrada de dados para a função. Né? Diferente das entradas de dados que nós estamos acostumados a fazer com a leitura do teclado por meio da função scanf, por exemplo. Observe que, além de a gente poder chamar a função várias vezes durante o nosso programa, nesse nosso exemplo aqui a gente fez duas chamadas, né? Além de a gente poder chamar mais de uma vez, né, várias vezes durante a execução do nosso programa, agora estas chamadas permitem receber valores diferentes de entrada, ou seja, valores diferentes de parâmetros. Né? Então, isso dá uma maior flexibilidade para as nossas chamadas de função. Bom, convém também aqui dizer, né, que porque agora nós temos a declaração de um argumento dentro na declaração da nossa função, então agora é importante que a nossa função seja declarada antes da sua primeira chamada. Antes das suas chamadas, no caso. Por quê? É que o compilador C ele sempre vai fazer a verificação de cima para baixo do nosso código-fonte. E aí o que acontece? Quando o compilador faz o processo de compilagem do programa, ele precisa primeiro descobrir como é a assinatura da nossa função, né? Ou seja, qual é o nome dela e quais os tipos dos argumentos que foram passados, né? Ou seja, os tipos de argumentos que foram declarados, né, dentro dos parênteses aqui. Então, ou seja, quando o compilador vem aqui, ó, ele vem, né, linha a linha, ele encontra que a função imprime linha, ele acaba, né, armazenando essa informação. Né, ó, existe uma função chamada imprime linha, como está aqui, que tem um argumento int como parâmetro. No momento que ele vem descendo, né, linha a linha, e encontra aqui na chamada da função imprime linha, ele compara. O parâmetro que está sendo passado aqui é um int, né? No caso aqui 15 é um inteiro, né? É um int. Então, ok, esta chamada de função está correta, certo? Agora, se por exemplo nós tivéssemos aqui, vou dar um exemplo aqui, né, nenhum parâmetro, né? Nenhum parâmetro, ele daria um erro nesta linha 17. Por quê? Porque imprime linha tem exatamente um parâmetro do tipo inteiro. Se nós passarmos aqui dois valores, por exemplo, 15 e 20, o compilador também irá dar um erro. Por quê? Né? Porque nós não temos apenas um inteiro, nós temos dois parâmetros int aqui sendo passados, né? Enquanto que, na verdade, a declaração da função diz que só recebe um único argumento. Então, né, por conta disso, é que a declaração da função imprime linha tem que vir antes de sua chamada. Né? Caso você não faça isso, você declare a função imprime linha aqui embaixo da declaração de main, da função main, neste caso aqui, até porque QTD é do tipo int, ele até vai deixar passar. Tá? Isso aqui irá funcionar. O compilador dará alguns avisos, né, os chamados warnings, mas irá passar. Tá? Agora, se esse argumento aqui fosse do tipo float, certo? Ou um outro tipo de dado diferente de int e char, aí o compilador acusaria, no caso, um erro. Neste exemplo agora, nós temos uma função chamada imprime caixa que recebe dois argumentos. Aqui, dois inteiros, né, dois ints. Quantidade de linhas e quantidade de colunas. Essa função imprime caixa ela irá imprimir uma caixa de asteriscos na tela, conforme a gente já vai ver executando agora. Né? Aqui na função main, nós temos a chamada de imprime caixa, indicando que serão 3 linhas e 4 colunas. Ou seja, tem dois argumentos, logo as minhas chamadas da função imprime caixa precisam de dois parâmetros.
nem menos e nem mais. Se passarmos um terceiro parâmetro qualquer aqui, irá dar erro. Se retirarmos um parâmetro, também irá dar erro. Irá acusar um erro na compilação. Então, retornando aqui, vamos rodar o programa. Olha, então, ele imprimiu uma caixa de asteriscos na tela, né, de 3 linhas, né, 3 linhas por 4 colunas. Uma coisa que é importante observar aqui é que são 2 argumentos int, sendo assim, né, os 2 parâmetros serão passados para esses argumentos na exata ordem com que eles estão sendo passados aqui. Então, 3 será sempre quantidade de linhas e 4 sempre será quantidade de colunas. No próximo exemplo, nós temos agora aqui ainda o exemplo da função imprime caixa, né? Só que agora, em vez de termos a passagem de valores constantes como parâmetros, nós temos a passagem de variáveis. Observa-se aqui, né? Nós temos agora as variáveis linhas e colunas aqui dentro da função main, né? Em que linhas e colunas são 2 valores lidos pelo teclado. Então, ou seja, ele vai perguntar a quantidade de linhas e a quantidade de colunas e depois irá, na sequência, imprimir uma caixa com essa mesma quantidade de linhas e colunas entradas pelo teclado. Executando o programa. Então, observe-se aqui, né? Está pedindo digite a quantidade de linhas, vamos botar aí 5 linhas. Quantidade de colunas, vamos colocar 10 colunas. Então, vamos imprimir uma caixa de 5 linhas por 10 colunas. É importante salientar aqui que tanto a variável linhas quanto colunas, né, elas aqui passadas por parâmetro, né, elas fazem o quê? Né? Elas passam cópias dos seus valores, né, para as variáveis, para os argumentos, né, QTD linhas e QTD colunas. Né? Linhas é passado, né, uma cópia de linhas, da variável linhas aqui da função main, para o argumento QTD linhas da função imprimir caixa e uma cópia do valor de colunas, né, da função main para o argumento QTD colunas aqui na função imprimir caixa. E uma coisa que é importante também ressaltar é que o compilador C, né, assim como qualquer compilador de linguagem de programação, ele não tem inteligência suficiente para saber, né, exatamente qual parâmetro você está passando para qual argumento, a não ser pela ordem deles, né? Conforme eu comentei no exemplo anterior, né? Então, assim, se nós trocarmos aqui, por exemplo, colunas por linhas, ele simplesmente irá se confundir, né? Colunas, por ser o primeiro parâmetro, passará uma cópia de seu valor para a quantidade de linhas e a variável linhas aqui irá passar uma cópia para a quantidade de colunas. Enfim, ele não conseguirá fazer a relação entre as variáveis. A relação sempre é pela ordem dos parâmetros em relação à ordem de declaração dos argumentos. Então, portanto, tome o devido cuidado, né, de sempre deixar, né, a passagem de parâmetros na exata ordem correta da declaração dos argumentos. Por fim, no último exemplo, nós voltamos à declaração da função imprime linha sem argumento algum, né? Ou seja, a imprime linha não terá parâmetros, não terá argumentos, né? Então, ele significa que ele sempre aqui, neste caso, irá imprimir 20 asteriscos na tela. Bom, por que a gente retornou aqui, né, a este exemplo, né? Quando nós desejamos que a função imprime linha, né, neste caso, a nossa função não receba argumentos, em vez de deixar os parênteses vazio, né, aqui o espaço entre os parênteses, deixar esse espaço vazio, né, nós utilizamos aqui a palavra reservada void. Void significa vazio. Tá? E é colocado aqui justamente para indicar para o compilador que as chamadas da função, né, não devem ter parâmetro aqui dentro. Tá, mas por que eu não posso deixar assim, né? Você deve estar se perguntando, né? Sem essa declaração da palavra void aqui dentro. Desta forma, né, tanto da forma como está aqui, né, a chamada imprime linha, sem parâmetro, como se a gente passar parâmetro aqui, ó, né, isto aqui não irá dar erro. Apesar de nós não termos aqui argumentos para receber, né, os parâmetros 10 e 20, não irá dar erro. Por quê? Porque o compilador não foi definido para o compilador que não se pode passar parâmetro.
né? Certo? Então, por exemplo, aqui, ó, se compilar, o programa irá rodar. Né? Então, está aí a execução, certo? E agora vamos observar, né, a compilação com void, né? Vamos observar que agora vai dar um erro aqui. Aqui, linha 17, né? Se observar aqui, né, linha 17 do nosso arquivo. O error, too many arguments to function, imprime linha. Ou seja, existem muitos argumentos para a função. Engraçado aqui que o compilador chama ele de argumentos, tá? Mas nós iremos chamar, de acordo com a literatura, de parâmetros. Então, mostrando aqui, né, que a gente não pode ter isso aqui, né? E é exatamente por isso que você deve declarar, né, a palavra void aqui no meio dos parênteses, né, quando a sua função não tem argumentos. Bom, eu estou retornando aqui a este exemplo, porque eu já quase que estava me esquecendo aqui, de informar o quê? Né? Que os argumentos eles podem ser de todos os tipos de variáveis que você conhece. Né? No caso aqui, tem 2 argumentos do tipo inteiro. Essa videoaula eu só apresentei exemplos com argumentos do tipo inteiro, mas aqui, por exemplo, quantidade de linhas, se fosse o caso, poderia ser, por exemplo, float, QTD, colunas poderia ser, por exemplo, char. Depende do tipo de valor que você quer passar por parâmetro, né? Se quantidade de linhas é um float, então, né, eu posso agora, em vez de passar o inteiro, eu posso passar um float, né, para ele. Né? Apesar de que se eu passar o inteiro também, ele irá promover esse inteiro, né, 3, para o tipo float, já que o tipo inteiro, né, ele pode ser facilmente promovido para um valor float. Né? Aqui, quantidade de colunas, a gente pode passar um char, né? Por exemplo, o caractere A. Né? Mas isso aqui é importante, certo? Se o primeiro aqui é um int ou float, o primeiro argumento é um int ou float, então o primeiro parâmetro tem que ser um número. Se o segundo é um char, então o segundo parâmetro deve ser um caractere. E assim sucessivamente. Né? A gente pode ter funções, né, com diversos parâmetros, né? Tá? Dos mais variados tipos, né, e suas combinações. Tá? E essa foi a videoaula sobre a segunda parte de funções, onde nós vimos declaração de argumentos e passagem de parâmetros. Nós vimos, então, como se declaram argumentos e a passagem dos respectivos parâmetros para esses argumentos declarados. Vimos também a lista de argumentos do tipo void, a lista de argumentos vazia, no qual declaramos com a palavra reservada void. Se gostou, dá joinha, compartilhe e muito obrigado.